Bom dia, graça e paz. Segunda-feira, dia 6 de julho. Glória ao nome do nosso Deus. Estamos juntos mais um dia, firmes no caminho do Senhor. Olha, 7 dias por semana junto com você. 7 dias por semana buscando a Deus pela tua vida e com você. Muito obrigado. Que Deus te abençoe, te agradeço por você estar nos acompanhando. Nós vamos orar por você, orar pela tua família, orar por tua vida. Chama alguém, chama alguns irmãos, chama pessoas para ouvirem a palavra de conforto, de encorajamento. Chama um amigo, um parente, um ente querido. Vamos buscar a Deus juntos, independentemente de que fé as pessoas professam, mas ouvir a palavra de Deus é sempre bom, é sempre maravilhoso ouvir a voz de Deus. Então, já quero te agradecer, que Deus te dê uma ótima semana e que você possa ficar firme nesses dias, nas coisas do Senhor. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pela manhã, obrigado, Senhor, pelo dia, obrigado, Senhor, porque o Senhor faz maravilhas no nosso meio. Senhor, eu estou feliz, Pai, porque o Senhor nos deu mais um dia de vida, um dia de saúde. O Senhor nos concedeu saúde. Nós somos privilegiados, Pai. Obrigado, Senhor. Senhor, peço que o Senhor venha nos fortalecer nessa manhã, Pai. Que a gente possa ler a palavra, orar, buscar ao Senhor, clamar ao Senhor para os nossos entes queridos, esta vida, essa pessoa que está, Senhor, se sentindo fraca, debilitada, ela possa ser fortalecida nessa manhã, em nome de Jesus. Que assim seja, Pai. Visita com teus anjos, visita, Senhor, esta vida, em nome de Jesus, na sua casa, no seu lar. Visita esta alma, Pai. É o que nós pedimos, Senhor. Visita, Senhor, e quebra todo o mal, quebra toda a força maligna. Meu Deus, os dias são difíceis, Pai, mas nós contamos exclusivamente contigo. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Então, chama amigos, chama parentes, chama o pessoal para a gente estar compartilhando a palavra. Nós iniciamos hoje na Igreja com Propósitos 13 dias de leitura com a leitura do livro de Neemias. Então, é um capítulo do livro de Neemias por dia. Então, eu peço a você para estar participando, se você puder. Se você puder ler comigo um capítulo de Neemias por dia, para a tua edificação, faça isso. Então, 13 dias direto, um capítulo de Neemias por dia. Então, eu quero só dar uma introdução de Neemias, uma pequena leitura sobre o primeiro capítulo de Neemias, para você memorizar, que todo dia há essa leitura, independentemente se nós vamos fazer aqui na live ou não, você vai estar lendo o livro de Neemias na tua casa. Recomendo que você leia o livro de Neemias e a Bíblia na linguagem de hoje. É a Bíblia mais fácil para você ler. Então, leia a Bíblia linguagem de hoje ou a nova versão internacional, a Bíblia NVI, que são duas Bíblias que eu acredito que são Bíblias atualizadas, Bíblias que você irá ler e vai ter prazer na leitura. Então, eu estou lendo aqui, a Bíblia que eu leio aqui de manhã é a linguagem de hoje, certo? Então, você vai ver já a diferença. As Bíblias mais tradicionais, elas têm uma linguagem no português mais difícil e mais cansativa. Então, você pode estar lendo nessa linguagem de hoje, que é muito bacana. Então, vamos ler juntos? É Neemias, capítulo 1, versículo 2. Anani, um dos meus irmãos, chegou de Judá com um grupo de outros judeus. Então eu pedi notícias da cidade de Jerusalém e dos judeus. E dos judeus que haviam voltado do cativeiro da Babilônia. Eles me contaram que aqueles que não tinham morrido e haviam voltado para a província de Judá estavam passando grandes dificuldades.
Contaram também que os estrangeiros que moravam ali por perto os desprezavam. Disseram finalmente que as muralhas de Jerusalém estavam caídas e que os portões que haviam sido queimados ainda não tinham sido consertados. Quando eu ouvi isso, eu me sentei e chorei. Durante alguns dias eu fiquei chorando e não comi nada. E fiz a Deus esta oração: ó Senhor, Deus do céu, Tu és grande e nós te tememos. Tu és fiel e guardas a Tua aliança com aqueles que te amam e obedecem Teus mandamentos. Olha para mim, ó Deus, e ouve as orações que faço de dia e de noite em favor dos Teus servos, o povo de Israel. Eu confesso que nós, o povo de Israel, temos pecado e não temos obedecido os Teus mandamentos, não temos obedecido às leis que nos deste por meio de Moisés, o Teu servo. Lembra agora do que disseste a ele: se vocês, o meu povo, forem fiéis a mim, eu os espalharei em outras nações, mas se depois disso vocês voltarem para mim e obedecerem meus mandamentos, eu os trarei de volta para o lugar que escolhi para ali ser adorado, mesmo que vocês estejam espalhados até os confins da terra. Então, nós lemos aqui o livro de Neemias, capítulo 1, versículo do 2 ao 9. Então, fizemos uma leitura aqui linda para a nossa alimentação espiritual. Eu posso dizer alimentação, porque meditação os orientais fazem, pessoas que têm outras religiões fazem. Nós, o povo de Deus, nós nos alimentamos da palavra. Jesus disse o que o Senhor já tinha escrito no Velho Testamento: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, nós estamos nos alimentando nessa manhã. Neemias, ele recebe uma notícia. Neemias, ele recebe uma notícia ruim de como está os seus irmãos que moram em Judá, em Israel. O rei Nabucodonosor entrou com o exército da Babilônia e destruiu Israel, destruiu Jerusalém e levou o povo como escravo para a Babilônia. E nós vemos aqui que, passados-se muitos e muitos anos, o Senhor, Ele desperta alguns corações para amarem o povo, amarem a palavra, amarem o país novamente, e desperta uma chama no coração, uma paixão para fazer algo pelo povo. Mas antes disso, olha só como é interessante, como é importante você e eu colocarmos os nossos sentimentos em prática. Quando Neemias recebeu a notícia, Neemias se sentou e chorou e não comeu por alguns dias. Ele ficou impactado por toda a notícia ruim, porque eles estavam evitando de contar para Neemias o que estava acontecendo de verdade, e que o povo estava de fato sendo oprimido. Então os seus companheiros que voltaram de Judá, que voltaram para a Babilônia, tiveram um cuidado de contar para Neemias, porque eles sabiam que Neemias era um apaixonado por Israel, pelo seu povo, pela cultura do seu povo. Então eles demoraram para dizer, eles disseram o seguinte: olha, Neemias, a gente não queria contar para você, mas os muros de Jerusalém estão derrubados, as portas, as grandes portas da entrada da cidade estão destruídas, queimadas. O restante do povo que está lá está passando necessidade, estão passando fome,
na miséria, e ainda mais os seus vizinhos, os vizinhos da cidade de Jerusalém, não ajudam em nada. Na verdade, eles só pioram, atrapalham e perseguem o povo. Quando Neemias ouviu isso, Neemias chorou, de ouvir que as pessoas estavam sofrendo, de ouvir que as pessoas do povo de Deus estavam sofrendo, e ele começa a orar e diz: Senhor, olha a situação, Tu és um Deus maravilhoso, um Deus que exige que o povo especial, o povo separado do Senhor te obedeça a seus mandamentos. Olha o que aconteceu com a desobediência, olha o que aconteceu quando o povo semeou desobediência, olha o que o povo está passando, Senhor. Olhe como o povo, quando desobedece a Deus, passa por coisas terríveis. Senhor, perdoa-os, Pai. Perdoa, mas eu sei que a consequência da desobediência causou tudo isso. Se nós fôssemos obedientes, nada disso teria acontecido por nós, ou em nós, nas nossas vidas. Olhe só como é importante nós sermos humildes de assumirmos que estamos errando quando nós erramos. Como é importante entender o que é obedecer e desobedecer. É importante você ter claro isso na sua mente: obediência e desobediência. Por quê? Porque a maioria de vocês que estão nos assistindo conhecem Jesus. E quando a gente conhece a Jesus, nós temos a opção de servi-lo ou não. Você sabe que a bênção de Deus que nós queremos, quando Deus dá, se não for seguida de obediência, ela se torna maldição na nossa vida. Por isso que algumas bênçãos Deus retém das pessoas para dar, porque se Deus der aquela bênção para aquela pessoa naquela hora, aquilo vai afastá-la de Deus, vai afastar do Senhor e vai trazer maldição. Então Deus espera, quando Ele quer dar algo para o crente, Ele quer ver no crente fé, obediência, para que as coisas possam ir bem. Quantas pessoas você conhece que oram, buscam, mas não são abençoadas? Sabe por quê? Porque se Deus der a bênção para elas naquele momento que elas estão pedindo, elas podem até desviar do Evangelho. Então, o que nós temos visto aqui, Neemias, ele ouve e se humilha na presença de Deus e chora, ele chora na presença de Deus. Quando nós choramos e clamamos a Deus, querido, não é que você está na pior ou coisa do tipo, é porque você se quebranta, você faz com que esta humildade diante de Deus, você faz com que a tua submissão, teu desejo de obedecer diante de Deus seja externado com sentimentos. E quando você clama a Deus e ora e chora, irmãos, Deus, Ele dá estratégias. Então, Neemias capítulo 2 começa a dizer a estratégia que Deus dá a esse homem humilde, o copeiro do rei, ele é um servente do rei. Deus faz milagres, Deus realiza coisas extraordinárias, mas o Senhor espera de nós obediência. Sabe, o mundo está sofrendo tanto, as pessoas sofrem tanto, mas elas não querem Deus, elas não querem se aproximar de Deus. Eu fico tão triste, porque pelos problemas pequenos talvez que eu já passei na minha vida, eu corri para os braços do Senhor no sofrimento, eu corri para os braços do Senhor, eu vejo as pessoas aí sendo massacradas, destruídas na área sentimental, na área financeira, na área familiar, mas sendo massacradas, humilhadas pelo homem, humilhadas pelas circunstâncias, mas não se dobram diante de Deus. Que coisa terrível, pessoa passando por luta de doença, passando por uma crise, passando por um momento financeiro, mas não jejua, não busca, não se humilha na presença do Senhor. Eu acho incrível, porque ela padece, ela sofre muito, ela sofre muito. E esse homem é o homem humilde, ele é o copeiro do rei, ele é servo do rei. O que é copeiro do rei? É aquele que experimenta todas as comidas do rei.
bebidas, porque se tiver algum veneno na comida ou na bebida, quem vai morrer primeiro vai ser o copeiro. Então ele estava sendo arriscado à morte todos os dias. Imagine, pensa comigo, o rei da Babilônia aqui, Artaxerxes, o rei da Babilônia aqui, né? Depois de Nabucodonosor, Artaxerxes, quantas pessoas estão odiando esse homem? É a nação mais poderosa do mundo, maior nação do mundo, a mais rica, a mais poderosa. Quantas pessoas odiavam esse homem? Talvez pessoas querendo lá dentro do palácio real, querendo pegar o lugar do rei, traidores do rei. Então Neemias aprendeu algo diante de Deus. Todo dia, a Bíblia fala que ele orava de dia e de noite, porque ele tinha que experimentar a comida do rei todo dia, e se Deus não livrasse ele, ele comeria a comida com veneno e morreria. Olhe, todo dia esse moço está em face ao risco de vida. Ele aprendeu pelas dúvidas da vida, pelos desafios da vida dele, que ele tinha que diariamente se humilhar na presença do Senhor. Então Neemias se tornou um homem quebrantado. Quando você conhece a Jesus, querido, uma característica tua é que você depende do Senhor e você começa a se tornar uma pessoa quebrantada. Quando eu vejo crentes duros, crentes frios, crentes que não sentem mais a presença do Senhor, que não tem aquela conexão mais com Deus, ele vai até a igreja, mas ele não consegue aprofundar-se na adoração, ele não consegue mais orar, não consegue mais adorar, ele não consegue prestar mais atenção nas coisas do Senhor, não chora mais na presença do Senhor, não se humilha mais na presença do Senhor, o coração está duro, empedernido. Irmãos, esta pessoa vai sofrer. Por que Deus quer quebrantar você? Porque o capítulo 2 mostra que o quebrantamento, o pedido de perdão de Neemias causa em Neemias algo muito fantástico, algo tremendo. O Senhor dá um entendimento para ele, o Senhor dá uma direção para ele fazer algo por aqueles que sofrem. O mundo está sofrendo. O mundo está sofrendo. As pessoas que não conhecem a Deus, esta doença maligna é resultado do que, irmãos queridos? De tanta coisa que aconteceu já nesse mundo ruim, cumprimento das profecias do afastamento dos homens, afastamento da humanidade de Deus. Amados, se nós nos humilharmos diante do Senhor, o Senhor vem do céu e derrama. Se nós reconhecermos as nossas falhas e formos humildes diante do Senhor, simples diante do Senhor, como nós dissemos ontem na pregação, tivemos o bom ânimo de fazer as coisas do Senhor, porque Neemias ele chora, Neemias ele clama, ele fala aqui no versículo 4: quando eu ouvi isso, eu me sentei e chorei. Durante alguns dias fiquei chorando e não comi nada, e fiz a Deus esta oração. Aí ele fala sobre a aliança de Deus com Israel, com o povo. Aí ele fala que o povo não obedeceu e quebrou as alianças, desobedeceu a Deus e foi atrás de outros deuses. Ele pede perdão, ele fala: Senhor, eu peço perdão, mas eu lembro, Senhor, que o Senhor fez uma aliança. Se o povo voltasse ao Senhor, se o povo se humilhasse ao Senhor, o Senhor abençoaria de novo o povo. Ele começa a lembrar e Deus fala para ele: Neemias, na mente de Neemias, Deus começa a falar para ele: Neemias, deixa eu te usar. Deixa eu te usar para levar. Deixa eu te usar para levar a restauração para o povo. Deixa eu te usar, Neemias. Esta é uma atitude muito linda. Quando Deus começa a falar conosco, Deus começa a desejar, sabe o quê? Querer te usar. Deus quer te usar. Quando você se torna alguém humilde na presença do Senhor, Deus quer te usar. O que é usar, pastor? É fazer você se tornar alguém que alcance as almas, que vá de encontro ao sofrido, porque você está vendo o sofrimento, você sabe que qual é
a razão do sofrimento de muitas pessoas. As pessoas muitas vezes estão longe de Deus. Olha, deixa eu dizer algo, quando você se entregou para Jesus, ou algum conhecido seu se entregou para Jesus, se batizou, a vida deles pertence a Jesus, uma aliança foi feita com Jesus, e quando essa pessoa se afasta de Jesus, o inimigo quer destruir. Por isso nós temos que ser humildes, de nos humilharmos, de chorarmos, nos arrependermos. Nós não somos os perfeitos, nós não somos os melhores, não é isso. Nós não somos os melhores, por isso nós precisamos de Deus. Os bons não precisam de Deus, como Jesus falou. O são não precisa de médico. Nós precisamos reconhecer, e Neemias reconhece aqui que o povo está precisando de Deus. Esse povo está perdido, é o povo do Senhor em Jerusalém, e Jerusalém está destruída, as muralhas, a proteção espiritual, a proteção contra os inimigos está destruída, e além do mais ele fala aqui, e contar também que os estrangeiros que moram ali perto desprezam o povo. Os estrangeiros que moram ali perto desprezam o povo, humilham o povo, além de estarem destruídos, além de estar na miséria, eles estão sendo humilhados. Olha o que Satanás faz, olha o que o diabo faz, olha o que as pessoas que se afastam de Deus, elas colhem: humilhação, vergonha. Esse povo está na pior, envergonhados, humilhados, perseguidos. E um homem que está fora de tudo isso recebe essa notícia, um homem quebrantado, um homem que, Neemias é o típico indivíduo que está todo dia em risco de vida. Ele está todo dia arriscado a tomar e comer da comida do rei, que pode estar envenenada. É muito sério isso, queridos. Esse homem, ele anda numa vida correta, ele anda numa vida de sensibilidade, buscando a presença de Deus, buscando manter aliança com Deus, porque ele depende simplesmente de Deus todo dia. Então, depender de Deus todo dia não é ruim, é muito bom. Depender de Deus nos dias difíceis hoje é muito bom. É muito bom depender de Deus todo dia, quando nós acordamos e nós buscamos a presença do Pai, do Filho, como nós dissemos semana passada inteirinha, como é bom o nosso Jesus, como é bom servir o nosso Jesus, como é bom ter Jesus na nossa vida. E por que Deus nos guarda? O que Neemias faz aqui depois? Eu não queria me adiantar no capítulo 2, mas para você entender, um clamor feito com sinceridade, um clamor feito com humildade para o sofrimento dos outros, Deus começa a capacitar-nos para irmos de encontro aos necessitados. O serviço da igreja não é um fim em si próprio. Muitas pessoas acham que ir na igreja é só receber bênção. Não, a igreja é um lugar de preparação para você ficar forte, obediente, aprender a palavra para você alcançar o mundo juntamente comigo. Se nós não alcançamos o perdido, eu não sei o que nós fazemos na igreja. Se o nosso serviço é simplesmente falar coisas bonitas, tocar músicas legais e se reunir socialmente, eu não sei o que nós fazemos como igreja. O chamado da igreja é estar junto com os irmãos, comer e beber, fortalecer-se, se alimentar da palavra, ficarmos fortes, humildes e vendo que nós dependemos de Deus para tudo, e irmos de encontro ao necessitado, ao perdido, ao que está no pecado, irmos de encontro ao mundo que está perdido. Nós não podemos nos tornar um bando de fanáticos religiosos que se enfia para dentro de um prédio e fica vivendo extremismos religiosos. Irmãos, não é a vontade do Pai. E o povo de Israel aqui, a nação de Israel está precisando de alguém que tenha essa paixão por Deus e esta força, esta saúde espiritual para ajudar esse povo. Ninguém falou nada, mas os amigos de Neemias sabiam que Neemias era um fã de carteirinha do seu povo, ele era um fã de carteirinha dos mandamentos do Senhor. Neemias era um homem que tinha um zelo por Deus tremendo, um zelo pelo Senhor
tremendo, e eles sabiam que se contassem alguma coisa para Neemias, Neemias ia se quebrantar, Neemias ia ser o indivíduo que ia ter que tomar alguma atitude, porque aquele que tem o espírito da fé, ele não se conforma. Eu não me conformo, não vos conformeis com este século, com este mundo. O apóstolo Paulo diz isso em Romanos 12:2, não se conformem, e eles sabiam que Neemias não se conformaria. Eles sabiam, por isso eles demoraram para contar. A Bíblia fala aqui no versículo 3, ele fala assim: disseram finalmente que as muralhas, finalmente, no finalzinho da conversa que eles disseram, olha, Jerusalém está destruída, Jerusalém está destruída, os muros de proteção, os portões de Jerusalém estão destruídos, então entra gente e sai gente, não há proteção, o povo está à mercê da sorte, o povo está perdido, o povo está passando fome, necessidade, o povo está sem Deus, o povo quebrou a aliança. Isso traz maldição para o povo, eles quebraram a aliança com Deus, eles foram atrás de outros deuses, eles se afastaram do Senhor. Quando Neemias recebe essa notícia, queridos, Neemias se quebranta, porque ele é um homem humilhado, ele é um homem que está dependendo de Deus literalmente para viver um dia por vez. Todo dia Neemias buscava a Deus, porque ele pedia: Senhor, se tiver um veneno na comida do rei que eu experimentar, se tiver um veneno na bebida do rei que eu experimentar, eu vou morrer, Senhor, então me guarda, me protege. Então Neemias vivia uma vida todo dia se arriscando, e Neemias aprendeu a depender de Deus. No teu sofrimento, na exposição que você tem que estar todo dia indo às ruas, você que está trabalhando, você que tem que sair todo dia, aprenda algo bonito, algo gostoso do Senhor, dependa do Senhor, se humilhe ao Senhor todo dia, chore na presença do Senhor e peça a misericórdia do Senhor. No teu pensamento fala: Senhor, me guarda mais um dia, Senhor, me protege contra esse vírus, me protege contra o desemprego, me protege nessa economia tão difícil, Senhor, me ajuda. Nós somos esse povo que Deus olha para nós e vê em nós filhos que estão totalmente dependentes dele. É isso. A pessoa que se afasta de Deus e quebra a aliança, que quebra o voto que fez no batismo com Deus, que um dia seguiu ao Senhor, irmãos, eu posso dizer para você, sem sombra de dúvida, pelas experiências da minha vida, a pessoa que um dia serviu ao Senhor e se afasta, infelizmente, eu tenho uma má notícia para te dar: essa pessoa vai sofrer muito. Essa pessoa vai sofrer muito, porque ela quebrou uma aliança. Se ela era melhor que nunca tivesse conhecido Jesus, era melhor que nunca tivesse ouvido falar de Jesus, do que fazer aliança com Deus e depois se afastar e quebrar a aliança na desobediência, numa vida longe do Senhor, dos caminhos do Senhor. Então eu peço para você que é servo do Deus vivo, serva do Deus vivo, se você tem visto pessoas que um dia fizeram aliança com Deus, estão longe do Senhor, nós não estamos dizendo de pessoa perfeita, viu? Nós erramos, nós pecamos, só que o nosso caminhar é constante no Senhor. Eu tenho certeza que você peca muito menos do que você pecava antes. Eu tenho certeza que você tem errado muito menos do que você errava antes, mas tem pessoas que estão afastadas do Senhor. Olha aqui Israel, olha aqui Jerusalém, um grande povo que se afastou do Senhor, foi totalmente humilhado e destruído. Então eu peço a você, meu querido irmão, minha querida irmã, Deus está falando com você. Coloca no teu jejum de Daniel que você está fazendo, coloca no teu jejum aquela alma que está perdida, aquela alma que se afastou, uma vida que precisa de Jesus está realmente na pior. Nós vamos orar, nós vamos interceder, nós precisamos ganhar as almas. As pessoas precisam vir à casa do Senhor para buscar a presença dEle, vir até Monte Sião, vir até voltar a Jerusalém e reconstruir o que Satanás, o que os problemas, as circunstâncias da vida destruíram. Nós vamos orar, nós vamos buscar ao Senhor juntos. Não se conforme, não se acomode. Neemias chorou, Neemias que conhecia, estava todo dia com o Senhor, ele era quebrantado. Quanto tempo faz que você não chora na presença do Senhor?
Quanto tempo faz que você de fato, humildemente, não dobra seu joelho e busca o Senhor? Eu percebo que as pessoas, quando vão ficando duras, elas vão ficando com palavras duras. As pessoas que estão ficando duras na fé, frias na fé, elas vão ficando com o coração, sabe como? Como um vidrinho, qualquer coisa afeta ela e ela fica chateada, ele fica chateado, fica magoado, fica magoada. Por quê? Porque está como Jerusalém aqui, os muros de proteção estão quebrados, então o coração da pessoa parece um vidrinho, qualquer notícia. E outra coisa que eu percebo, pessoas que compram até briga de terceiros. Falaram de... a pessoa vem reclamar de alguma coisa e a pessoa compra a briga. Fica magoada com tudo. Você vê essa geração, qualquer coisa que acontece hoje é preconceito, é isso, é aquilo. Eu sei que tem motivos para isso, mas as pessoas acabam entrando num exagero tão terrível que qualquer coisa que fale a pessoa fica revoltada, humilhada, brigam por causa de assuntos políticos. Vale a pena brigar por política? Nós temos que orar pelos políticos, orar pela política. Tem pessoas que brigam por causa do seu time de futebol. Brigam por causa do time, queridos. Que coisa terrível. Sabe quando começa a acontecer cenas dessa maneira, desta forma, brigar por coisas pequenas? É porque essas pessoas estão ficando insensíveis. E nós que somos do Senhor, estamos andando com o Senhor constantemente, nós temos uma característica, nós somos sensíveis à voz do Senhor, humildes à voz do Senhor, e nós vemos o Espírito Santo agindo em Neemias pedindo perdão por ele, e pedindo perdão pelo povo de Israel, Neemias se quebrantando na presença do Senhor, e Neemias lembrando as promessas de Deus. Olha que coisa linda, eu peço perdão, eu me humilho, e o Senhor me faz lembrar de promessas que Ele tem com aqueles que lhe obedecem. É tão bom servir Jesus. Por que as pessoas se afastam de Jesus? Por que elas se afastam da igreja? Porque elas em algum ponto se esfriaram, permitiram coisas pequeninas de entrarem no coração delas, magoarem, chatearem, friez, o pecado, orações que Deus parece que nunca responde, a pessoa fica frustrada, ela não tem paciência, vai se esfriando. Aqui Israel se afastou do Deus vivo e foi para outras religiões pagãs e adorou outros deuses e fez sacrifícios até humanos de crianças para sacrificar para outros deuses que nem existem, são demônios. Deus quer que você traga almas para Ele. Esse é o chamado da igreja, esse é o chamado. Neemias, ele entendeu, ele sentiu forte no coração dele que ele precisava fazer algo. É por isso que você está aqui comigo hoje, porque você está com o coração em chamas para fazer algo para Deus. Eu peço a você que faça mesmo. Quando a igreja voltar, se engaje na obra do Senhor. Todo dia dependa do Senhor, porque depois desse vírus, irmãos, estar no ar, é só Deus para nos guardar, nos proteger, viu? Não tem outro jeito. A gente faz a nossa parte, limpa as mãos, se cuida, mas se Deus não nos proteger, se Deus não nos livrar desse vírus, quem é que vai livrar? Então, pegue firme com o Senhor, sirva ao Senhor. Amados, a igreja de Jesus é maravilhosa. É maravilhosa. O povo de Deus é um povo lindo. Quando o povo de Deus está quebrantado, quando o povo de Deus está se humilhando na presença do Senhor em oração, o povo deixa os ciúmes de lado, deixa o espírito de divisão de lado, deixa as mágoas de lado. Quando o povo de Deus resolve mesmo, os nossos irmãos e irmãs em Cristo resolvem mesmo orar e buscar e jejuar e clamar, irmãos, o espírito de humildade toma conta e nós somos renovados. Não existe coisa mais linda do que reunirmos como igreja do Senhor, como povo de Deus, quebrantados, humilhados, quebrantados de coração, sentindo a presença de Deus, pedindo a misericórdia de Deus. Nós somos esta igreja. Quando nós fazemos isso, o Senhor fala para nós o seguinte: vocês se humilharam, vocês fizeram aquilo que era certo, vocês buscaram o meu Filho, buscaram a presença do meu Espírito Santo. Agora eu quero que vocês coloquem os olhos de vocês no mundo que está perdido.
Uma igreja que está humilde na presença do Senhor é uma igreja que começa a olhar para os perdidos, que começa a olhar para os que estão longe de Deus, que estão sofrendo. É isso que Neemias fez, um homem quebrantado, um homem que chorou, que jejuou, que orou, que se quebrantou na presença de Deus. Ele começou a ver com os olhos espirituais o sofrimento dos que estavam afastados de Deus, que estão longe de Deus, o povo de Israel que estava longe de Deus. Quando você fica humilde, o teu coração se volta para as almas perdidas, como Jesus. Jesus, ele buscava a Deus toda noite. Toda noite ele subia ao monte e orava ao Senhor, e descia do monte de manhã, descia dos momentos de busca e oração, de solitude dele, e ele ia de encontro ao povo que sofria. Sinais, prodígios e maravilhas aconteciam. Nós somos edificados. Deus está te despertando para buscar a presença dele. Sabe por quê? Deus está te despertando para você amar as almas e nós ganharmos as almas para Jesus. Ganharmos as almas, querido. Você já ouviu tanto da Bíblia, já cresceu na igreja, já há tantos anos na casa do Senhor. Deus tem cuidado de você. Agora é a hora da gente ir de encontro aos que sofrem, mostrar o amor verdadeiro para esse mundo, dizer que o Senhor está chamando, ir de encontro ao sofrido e ajudá-los a reconstruir a vida deles no Senhor. Isso é a obra de Deus, ganharmos as almas. Vamos chorar, vamos nos quebrantar nesses dias. E você que está fazendo o jejum de Daniel comigo, viu? Vamos orar. Toda vez que você lembrar do jejum, ore, agradeça a Deus e peça para o Senhor: Senhor, estou fazendo jejum para fortalecimento, para que esse coronavírus vá embora, para que almas sejam salvas, para que a minha família seja alcançada. Senhor, que nós possamos ver como Neemias. Todos os dias nós estamos arriscando a nossa vida, todos os dias nós estamos expostos a essa enfermidade. Irmãos, eu recebo notícia quase todo dia de irmãos que pedem oração para um parente, um ente querido que pegou essa doença, para alguém que está em tratamento, alguém que foi entubado, que está internado. É quase todo dia eu ou a pastora recebemos notícias de pessoas que acometeram dessa enfermidade, ou que estão passando um momento de sofrimento, de dor. Irmãos, quase todo dia eu tenho notícias de pessoas que de uma hora para outra entram num sofrimento grande. Então nós somos este povo que ora, que busca. Eu queria compartilhar a minha carga, o meu coração com você, para que você junto comigo busque ao Senhor, para que a gente ore, para que a gente clame, para que a gente vá de encontro às almas, para que a gente ame as almas, para que nós tenhamos um povo, pessoas quebrantadas na casa do Senhor, pessoas realmente que têm um coração quebrantado, que não ficam guardando tristeza, nem dor, nem mágoa. Um coração quebrantado, um coração que quando começa a louvar, a cantar o Senhor, se quebranta. Quando começa a ler a palavra, se quebranta. Uma pessoa quando vai orar ao Senhor, se quebranta. Vamos buscar ao Senhor esta força espiritual como Neemias. Neemias não foi se fortalecer. Neemias não foi se fortalecer depois que ele teve a notícia. Neemias dependia de Deus todo dia. Neemias dependia de Deus todo dia. Deus quer te usar. Deus quer usar a tua vida. Deixa as tuas inseguranças de lado. Deixa os teus medos de lado. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Pastor, mas como que eu vou ser usado por Deus nesses dias? Você vai começar a fazer como Neemias. Chore, ore, clame, jejue, comece a colocar pedidos, orações. E outra coisa linda, peça para que o Senhor te ajude a obedecê-lo. Eu peço para o Senhor, através do Espírito Santo: Senhor, me ajuda a obedecer os mandamentos do Senhor. Meu Deus, eu não quero ficar igual esse povo aqui. Meu Deus, conhece a palavra, está até dentro da igreja, mas desobediente. Me livra disso, Senhor. Me livra da desobediência, tem misericórdia de mim. Só de você estar aqui comigo, você está mostrando, sabe o quê? Que você tem um coração que ama a Deus. Sabe por quê? Porque nem todo mundo está interessado em Deus nesses dias. Então você já está meio caminho andado. Você já está dando passos
Você já tem esta inclinação para as coisas do Senhor, mas nós vamos dar um passo agora em oração. Feche os teus olhos. Deixa o Espírito Santo te quebrantar. Deixa o Espírito Santo lembrar os primeiros dias da tua vida com Deus. Se quebrante na presença do Senhor, se quebrante para aquele que pode fazer coisas incríveis e deixa Deus te usar. Vamos atrás das almas, vamos atrás daqueles que sofrem, mas antes disso vamos nos fortalecer, vamos nos humilhar na presença do Senhor, vamos pedir perdão por nós e por nossa família. É tempo de arrependimento, é tempo de humilhação, é tempo de pedir perdão, é tempo de nós, como igreja, voltarmos à pureza, à simplicidade, à sinceridade, deixarmos todas as coisas que carregam a religião, que nos carregaram, que nos sobrecarregaram, e fazermos a obra de Deus com simplicidade, viu? O Senhor disse que o trabalho dos apóstolos era crer nele, era confiar nele. Confia nele, querido, confia nele, confia no Senhor, confia no Senhor. Vamos orar, feche teus olhos, querido Deus. Oh Senhor querido, Senhor, leva-nos a esse quebrantamento, como Neemias aqui, Senhor, no capítulo 1 de Neemias, versículo 4, ele disse: quando ele ouviu as notícias, ele se sentou e chorou, e durante dias ele ficou chorando e não comia nada, e fez a oração ao Senhor. Este homem se quebrantou na tua presença. Lamanaias. Oh Senhor, nós somos tão, meu Deus, de vez em quando somos tão duros, tão frios, ó Deus, nos perdoa, Senhor. Meu Deus, algumas vezes nós vemos pessoas próximas, pessoas que conhecem o Senhor, até irmãos em Cristo que estão duros, estão frios, estão amargos, Pai. Endurecer os seus corações, meu Deus, quando a gente passa pela luta da nossa vida. Meu Deus, como Neemias, Senhor, todo dia passava pelo risco de vida. Ele podia todo dia comer ou beber comida envenenada que era dada ao rei. Todo dia esse homem passava por um risco de vida, Senhor. Todo dia ele estava arriscado a morrer, Senhor. E isso trouxe Neemias uma bagagem de busca, uma bagagem, Senhor, de clamor. Neemias se tornou um homem experimentado em confiar, em crer em Ti, em buscar, em se humilhar, Senhor. Meu Deus, ele chorou. Neemias se sentou e chorou, e ficou dias sem comer, Senhor, e a tristeza do sofrimento entrou no coração de Neemias de ver o povo de Israel, Senhor, sendo humilhado, sendo, Senhor, perseguido, as muralhas de Israel, Senhor, de Jerusalém caídas, as portas de proteção da cidade de Jerusalém destruídos, Senhor, meu Deus, e o povo passando necessidade, o povo, Senhor, longe do Senhor. Esse povo, além de passar necessidade, além de passar um momento difícil, não queria voltar para o Senhor. É isso que deixou Neemias triste, e nós vemos muito isso acontecendo hoje, pessoas vendo todo esse sofrimento e duras, Senhor. Nós oramos por elas, Pai. Nós oramos pelas pessoas, nós oramos pelas vidas, nós oramos por estas pessoas que estão sofrendo, mas não se quebrantam diante do Senhor. Oh Senhor, nós oramos, Senhor, meu Deus, tem misericórdia. Nós pedimos perdão pelos nossos filhos, meu Deus, nós pedimos perdão pela nossa família, nós pedimos perdão por nós, Senhor. Oh Senhor querido, tem misericórdia, Senhor. Meu Deus, como igreja do Senhor, nós pedimos perdão pelos nossos irmãos em Cristo que estão afastados, que estão frios, indiferentes, que não obedecem a palavra. Tem pessoas que ouvem a palavra, mas não se batizam, não se entregam nas águas do batismo. Meu Deus do céu, Senhor, nós estamos vivos hoje, mas nós não sabemos o dia de amanhã, Senhor. Filhos, parentes, amigos que estão afastados de Jesus, estão duros, magoados, rancorosos, não perdoam, estão, Senhor, com o coração duro, não sentem mais a presença do Espírito Santo, não choram mais na presença do Senhor. Oh Senhor, tem misericórdia, Senhor. Oh Senhor, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia do povo, Senhor. Meu Deus, pessoas que eram antes
ganhadores de almas, Senhor, amavam pregar o Evangelho, hoje estão frios, estão, Senhor, indiferentes, estão até, Senhor, longe dos seus caminhos. Levanta, Senhor, este servo, esta serva que fazia parte da obra do Senhor, que amava servir ao Senhor. Meu Deus, levanta este moço, esta moça, esse casal, Senhor, este filho, esta filha. Levanta esse amigo, esta amiga que estão afastados de Jesus, afastados do amor do Pai, estão indiferentes, mas estão sofrendo porque o inimigo é sujo, Senhor. Nós sabemos que a desobediência coloca o inimigo para perto de nós. Pessoas que desobedecem, pessoas que não buscam, pessoas, ó Deus, que estão longe da Tua presença. Senhor, tem misericórdia, Senhor, pessoas que estão literalmente no pecado, Senhor. Eu faço aqui, Senhor, eu me lembro de algumas pessoas que eu tenho acompanhado, Senhor, nas redes sociais, que se afastaram do Senhor, voltaram para os vícios, voltaram para a prática do pecado, voltaram para uma vida promíscua, voltaram, Senhor, a viver como ímpios, conhecendo ao Senhor. Um dia conheceram o Senhor, agora estão vivendo, Senhor, como alguém que nunca tivesse entrado numa igreja, vivendo uma vida totalmente errada. Senhor, meu Deus, tem misericórdia deles, Senhor. Meu Deus, salva essas pessoas e traz para o Senhor. Pessoas que voltaram nos vícios, pessoas que estão, Senhor, cometendo atos pecaminosos que atraem totalmente o diabo, o inferno para dentro das suas casas. Livra, Senhor, pessoas, Senhor, que estão longe do Senhor, pessoas que talvez nunca te conheceram, Senhor, estão sofrendo. Quebranta aquele coração e nos usa para alcançá-las, Senhor, nos usa para alcançar as almas, Senhor. Meu Deus, o sofrimento aqui do povo de Israel era um sofrimento financeiro, era um sofrimento de humilhação, era um sofrimento de insegurança, perseguição, de inimigos entrando em Jerusalém para destruir o Senhor. Era todo tipo de miséria acontecendo aqui, o povo do Senhor passando fome aqui, Senhor. E Neemias, Pai, Neemias sentiu a dor do povo, sentiu o sofrimento. Eu peço então, Senhor, tem misericórdia, Senhor, daqueles que sofrem. Tem misericórdia desta vida que está nos assistindo, está, Senhor, longe do Senhor. Abraça esta vida, Senhor, e traga de volta para o teu caminho, Senhor. Renova esse coração, Senhor. Eu oro pelos meus irmãos, para que eles façam como Neemias, porque um coração quebrantado e humilde, o Senhor não dá as costas, o Senhor não resiste, diz a tua palavra. O Senhor vai de encontro. Então vai de encontro a minha irmã, meu irmão, que estão quebrantados hoje, esta vida que está com uma preocupação e coloca diante do Senhor hoje, esta vida que está, Senhor, diante do Senhor, meu Deus, e está, Senhor, passando um momento difícil. Eu oro por ele, eu oro por ela agora, Senhor. Senhor, visita esse meu irmão, a minha irmã que está me assistindo agora, a sua casa, seu lar, sua família. Destrói toda a força maligna, abre a porta do trabalho, traz a paz, traz a alegria, renova esse coração, Senhor, que foi humilhado, que foi, Senhor, um coração rejeitado, uma pessoa que sofreu muito, Senhor. Restaura ela, restaura ele, Senhor, em nome de Jesus. Essa vida que está revoltada, tira essa revolta desse coração, Senhor. Esta vida que está, Senhor, sem forças para sair do pecado, Senhor, para abandonar o pecado, Senhor, dá forças pelo Espírito Santo. Eu te peço, renova essa vida para que ela se afaste de tudo que é ruim, Senhor. Ah, meu Deus do céu, Senhor, nesses tempos difíceis, Pai querido, nós temos que estar unidos. Por isso eu estou unido com meus irmãos aqui, lendo o capítulo 1 de Neemias, Pai, lendo esse capítulo e orando e buscando ao Senhor. Oh, Senhor, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia de nós, Pai, tem misericórdia dessa alma. Eu repreendo o diabo, eu repreendo a doença, eu repreendo a enfermidade agora desta vida. Sai em nome de Jesus, vai embora, sai desse coração, sai coisa ruim, sai perturbação, sai pensamento de morte, pensamento de suicídio, sai depressão.
Sai esse espírito que é a raiz de amargura, espírito maligno, espírito do vício, vai embora. Espírito do inferno que afasta essa vida da presença do Senhor, sai agora, sai agora, sai agora, em nome de Jesus, desta vida. Ela seja liberta, ele seja liberto, sua casa, sua família sejam restaurados, renovados em ti. Radakaya suremene kebelusanai alekumai suremai. Oh, aleluia, esta vida que se afastou de Jesus, que ela possa confessar e dizer: Jesus, tu és o meu Senhor, e voltar e se entregar novamente para o Salvador, porque Ele é maravilhoso servir a Jesus, é maravilhoso servir o nosso Deus. Oh Jesus, como nós somos privilegiados de poder estarmos orando, buscando o Senhor, nos separou, o Senhor teve misericórdia de nós. Obrigado, obrigado, obrigado. Nos ajuda, Espírito Santo, nos ajuda a ficarmos firmes, ficarmos, Senhor, realmente fortes, para podermos ser o braço amigo, a mão que se estende para aquele que sofre, poder resgatar muitos também, Senhor. Abençoa nossos parentes, nossos entes queridos, nossos irmãos em Cristo, abençoa nossos vizinhos, abençoa, Senhor, os nossos colegas de trabalho, abençoa, 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 Pai, que levado que nem menene andaste decai, oh coração, Senhor, toca e quebranta, nos faz sensíveis ao Senhor, nos faz fortes no nosso coração, Senhor, fortes em Ti, Senhor. Não deixam que nada nos afaste do Teu amor, nada nos afaste da Tua casa, Senhor, em nome de Jesus. Que o Teu povo valorize a casa do Senhor cada dia mais, cada dia que nós estamos afastados da casa do Senhor por motivo dessa doença, que Teus filhos valorizem mais e mais e mais, e quando tudo voltar ao normal, nós possamos voltarmos, nós voltaremos e nos alegraremos juntos novamente em Ti, em nome de Jesus. Assim seja, Senhor. Dá um dia lindo, abençoado para o Teu povo, é para a Tua glória, é para a honra e louvor do Seu nome que a gente pede. Entrega o dia de hoje, lindo, um dia maravilhoso, entregamos ao Senhor. Muito obrigado por cada um dos meus amados e amadas que estão comigo hoje, Senhor. Eles são preciosos, são amados, queridos do Senhor também, meu Deus. Que glória, que maravilha. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus possa te dar um ótimo dia, uma ótima segunda-feira. Fique firme, leia, faça esse compromisso conosco, leia um capítulo do livro de Neemias por dia. Então nós lemos o capítulo 1 de Neemias hoje, amanhã 2, o 3 e assim por diante. Faça uma meditação, são poucos versículos, é um livro lindo, é uma história espetacular. Acompanhe comigo, faça esse compromisso com Deus, faça esse propósito, que Deus te abençoe. Eu quero agradecer a todos vocês que são dizimistas, ofertantes da casa do Senhor, que Deus continue te usando, te abençoando. As janelas do céu se abrem na vida dos dizimistas, os céus vêm na área financeira. Muito obrigado você que está dizimando e ofertando na casa do Pai, que Deus abençoe você. Muito obrigado, que a paz do Senhor esteja na tua vida. Todos vocês, amados, queridos do Senhor, muito obrigado por estar me acompanhando. Vocês são uma bênção. Vocês não sabem como eu fico fortalecido em vê-los aqui, e você dando o seu comentário, glorificando a Deus comigo. Um beijo para vocês, muito obrigado. Deus abençoe todos vocês nessa manhã de segunda-feira. Até amanhã, se Deus permitir, em nome de Jesus.